Olá, bem-vindo à aula 5 do nosso treinamento sobre como estudar para concursos públicos. Na aula passada nós vimos como organizar o seu estudo diário. Na aula de hoje nós veremos sobre planejamento de estudos. Nós veremos alguns conceitos que nós já vimos em aulas passadas, mas de uma maneira mais contextualizada, mais integrada. Tá ok? Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que seu plano vai falhar. Planos são sujeitos a falhas. Quantas vezes você já começou a estudar para concurso público e geralmente na segunda-feira, cheio de ideias, cheio de sonhos, cheio de planos, você planejou estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia, tinha um esquema de revisões infalível e com o passar do tempo, por assuntos geralmente alheios à sua vontade, você viu o seu planejamento todo indo por água abaixo. Então você alimentou ali uma certa expectativa com relação ao seu plano e você viu sua expectativa te frustrar. Então você ficou muito frustrado, ficou muito chateado, isso foi se repetindo ao longo das semanas e você acabou parando. Depois aquela chateação toda passou e você resolveu voltar a estudar, geralmente na segunda-feira, com o seu plano infalível. E, enfim, é um ciclo isso. Se você não viveu isso ainda, você é um sortudo, porque assim, na verdade a maioria das pessoas vive isso. Eu vivi muito isso no início, até eu cair na real e começar a seguir aqui o que eu vou te explicar. Então, qual é a solução para isso, né? Já que planos são falhos, a solução proposta, na verdade, ela é muito simples. Ela se baseia no seguinte: você tem que ter princípios e disciplina para se agarrar a esses princípios. Não adianta você ter princípios, ser uma pessoa idealista, quer mudar o mundo, mas também você não tem disciplina para seguir seus princípios. E também não adianta você ser um cara super disciplinado, mas também não saber o que está fazendo. Você vai estar gastando energia à toa. Então você tem que ter princípios e disciplina para se agarrar a esses princípios. E o princípio mais importante de todos, assim, é a simplicidade. Mas para falar dele eu queria contar uma historinha, tá? Esse senhor aí é Masanobu Fukuoka, ele é um agricultor japonês. Ele pediu demissão do seu trabalho aos 25 anos de idade para morar na fazenda do pai. E ele queria viver uma vida mais zen, ele se dedicou à agricultura, ele é um dos pais da agricultura selvagem e escreveu um clássico na área que chama Revolução de uma Palha, traduzindo em português, caso você tenha curiosidade. Então, reza a história, reza a lenda, né? Vamos dizer assim, isso foi uma história real, de um pesquisador que foi visitar o Fukuoka, e esse pesquisador, um cientista, ele era especialista em aranhas. E ele ficou muito interessado na plantação do Fukuoka, porque realmente o senhor Fukuoka ele era muito eficiente, as técnicas dele, ele produzia muito com um esforço muito pequeno, era a característica dele, inclusive é o que ele prega o tempo todo. Pouco esforço, muita produção. E esse cientista, especialista em aranhas, ele queria saber o que o Sr. Fukuoka fazia para combater as aranhas na plantação. Eu acho que, se eu não me engano, de centeio. Então o Sr. Fukuoka falou assim para ele: eu não faço nada. O cientista falou assim: nada? Como assim nada? O Sr. Fukuoka disse: eu vejo que as aranhas fazem a teia em cima da plantação, eu largo para lá, com o passar do tempo elas viram umas bolas de teia e o vento leva as aranhas dentro dessas bolas de teia. Então o cientista chegou para ele e falou assim: nossa, mas eu estudei tanto, eu fiz tantos cursos, eu desenvolvi tantos métodos, eu só venho me falar que não faz nada e o vento leva as aranhas, mas isso é muito simples. Aí o Fukuoka disse assim: é simples, mas eu levei 60 anos para descobrir. Então o que eu vou te ensinar aqui agora é muito simples, é tudo muito simples. Não tem nenhum mistério, como você vai ver. Mas eu demorei muito tempo para descobrir.
Só de estudo eu tenho mais de 20 anos, fora professor que eu tenho mais de 6. Então, um dos princípios básicos aí é a simplicidade. Se seu estudo está muito complicado, se você sente que você está com a vida muito atribulada, tendo que correr atrás de muita planilha, muita técnica, muita formalidade, pode saber que tem alguma coisa errada. É para ser simples. Se tiver complicado é porque está errado. Tá legal? Como eu disse, então a gente tem que se guiar por princípios. Que são princípios? Princípios são como o norte de uma bússola. Eles te orientam, né? Eles balizam a sua conduta, o seu comportamento, tá? Então, como você fazer um planejamento com base em princípios? Eu elenquei 5 princípios aí, que se você seguir, você vai estar bem. Alguns deles a gente já viu em aulas passadas. O primeiro deles é ter um foco, com base nas suas necessidades pessoais. Como eu disse, você não vai ser policial federal porque você acha legal, mas você não quer atirar. Então não tem lógica isso. Você tem que escolher um foco com base na sua necessidade. Case com as matérias do foco. Exemplo, se você quiser passar para a Receita Federal, você tem que estudar português, constitucional, administrativo, direito tributário, contabilidade geral, raciocínio lógico. Essas matérias sempre caem na Receita Federal. Então, case com essas matérias do seu foco e estude elas, fique nelas para você sentir um amadurecimento nessas matérias. E semanalmente tem uma meta cumprível. O que é uma meta cumprível? Uma meta que você consiga fazer, cumprir, né, dentro do seu limite de conforto. Não adianta você ter uma meta que é uma meta assim alucinante. Você vai ter que se matar para cumprir. Isso não é sustentável no médio prazo. Então essa meta tem que ser em páginas, questões, leis, revisões, redações. Por exemplo, você vai se perguntar assim: nessa matéria, direito constitucional, o que eu vou fazer? Eu vou ler 20 páginas e fazer 10 questões. Aí em português, o que eu vou fazer? Português eu já estudei, só vou fazer questão. Quantas? 30. Eu preciso ler uma lei? Eu vou ler aqui a lei 8.112, a lei 9784, para complementar meu estudo. Sabidamente, a lei seca é muito cobrada em provas de concurso público. Então você tem que ler as leis. Eu vou revisar o que essa semana? Eu estou ruim em atos administrativos. Então eu vou revisar atos administrativos. E eu vou aproveitar, vou fazer uma redação de atos administrativos. Então você estabeleceu ali no domingo, por exemplo, a meta que você vai cumprir de segunda até o outro domingo, tá? Uma meta em páginas, questões, uma coisa quantificável. Que se você se baseia apenas por horas, geralmente eu percebi que as pessoas elas se perdem um pouco, entendeu? E elas se sentem muito mais estimuladas quando ela tem algo concreto na frente, como páginas e questões é algo concreto. O outro princípio aí, eu já falei em aula passada, seja proativo, estude concentrado. Proativo, você não ser passivo na sua conduta, né? Você não pode ser como você era na escola, que você ficava ali olhando o professor falando o tempo inteiro e não agia para aprender aquele conhecimento. Então é um vício da escola, a gente tem essa mania, né, de esperar o professor falar tudo para a gente e não agir proativamente na busca do conhecimento. E estudar concentrado é você, no momento do estudo, você está devotado àquilo ali, querendo aprender mesmo, tá? Não se deixar levar por distrações. Princípio 4 é tenha paciência e aumente gradativamente sua meta. Geralmente as pessoas elas se iludem muito, elas superestimam sua capacidade de gerenciamento. Elas sempre acham que vai dar conta. Eu dou conta. Pode colocar 5 horas por dia que eu dou conta, professor. Eu escuto muito isso. Eu sei que não vai dar conta. Então você tem que entender que você não sabe quando você vai passar. Então, quando você começa devagar e aumenta gradativamente, as chances de você se frustrar são muito baixas. Inclusive, eu aconselho que, quando você começar a estudar, comece com a meta extremamente pequena. Que ela seja tão pequena que você olhe para ela e fale assim: pô, isso é ridículo. Isso eu faço aqui mole. Porque dessa maneira você vai estar tornando o seu estudo extremamente convidativo.
E é justamente isso que você tem que fazer. Tornar aquilo que parece complexo numa coisa muito fácil, muito convidativa. Que aí você vai favorecer o seu cumprimento. O princípio 5 é foco em fazer. Eu conheço muita gente que fica planejando o tempo todo. Então pare de planejar o tempo todo. Foque em fazer. Uma vez traçadas as premissas do seu planejamento, você tem que se preocupar em estudar. Você não tem que ficar preocupando em mudar toda hora o planejamento. Tá ok? Como eu disse, muito simples, mas só de você seguir esses 5 itens, acredite em mim, você vai estar acima de 90% dos candidatos. Que a maioria das pessoas adotam condutas passivas, elas ficam ali estudando como se não tivesse ali, a mente está em outro lugar, só está de corpo presente, e elas também são muito imediatistas. Elas querem tudo para ontem, colocam metas absurdas que não conseguem cumprir no médio prazo, depois acabam desistindo e não sabe por quê. Então, só de você seguir esses princípios, você está muito bem, tá? Eu queria dar uma estendida aqui em alguns outros conceitos que eu acho que vão ajudar também e acabam que são consectários lógicos desses princípios. E você pode elencar também outros princípios. Esses aí são os princípios exemplificativos, vamos dizer assim. Tá legal? Bom, eu queria falar sobre hiperatividade na tomada de decisões. Muita gente acha que para ser bem sucedido tem que ficar tomando decisão o tempo todo. Eu conheço candidato que entra em site de concurso o tempo todo. Entra em fórum, em grupo, em site, fica vendo aquilo, acompanhando. Ele acha que, não sei, ficar mexendo na internet, em site de concurso, vai fazer ele passar. Ele vai ficar sabendo tudo de concurso, ele só não estuda e também não passa, né? Então, a nossa geração, né, e também muito da cultura ocidental, você tem que estar ocupado. Então, para você ser bem sucedido, você tem que estar ocupado o tempo todo. Você não precisa nem estar produzindo, mas você tem que estar ocupado. Então, isso na verdade é uma grande bobagem. Às vezes, não fazer nada é brilhante. Não fazer nada no sentido de não tomar decisões, né? Não é fazer nada no sentido de não estudar. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu comecei estudando para a área de controle e gestão, a área administrativa. No ano que eu comecei a estudar, abriram várias vagas para a área fiscal, uma área totalmente contrária do que eu estava estudando. E eu, claro, fiquei tentado a fazer aquele concurso, mas eu não fiz nada. Eu continuei estudando as matérias ali que eu havia planejado para mim. E na verdade isso, modéstia totalmente à parte, foi uma conduta muito boa, porque ela se provou eficaz. Um ano depois eu já estava passando no meu primeiro concurso. Muita gente, eu tenho certeza, começou a estudar igual eu e não se deixou levar pelas tentações do caminho, no intuito de aliviar o sofrimento o mais rápido possível, e acabou que no final das contas demorou mais a passar ou, na pior das hipóteses, nem passou ainda. Então, tem certas vezes na vida que é melhor um cochilo que sai correndo. É melhor você adotar uma postura no seguinte sentido: não sabe o que fazer, não faz nada. Continua estudando, tá? Então, não caia nessa de ter que tomar decisão o tempo todo. Fuja dessa hiperatividade maluca, tá ok? Outra dica que eu queria dar é sobre o efeito manada. Toda atividade humana que tem muitas pessoas envolvidas, ela sofre um efeito psicológico de manada. As pessoas tendem a seguir outras. Então, isso a gente observa nos investimentos e observa também no concurso público. Fique longe do rebanho, porque certamente você vai ser pisoteado. O que você tem que fazer? Você tem que ter princípios, como eu disse, se agarrar a esses princípios com disciplina e ignore o resto. Por que eu estou dizendo ignore o resto? Porque a maioria das pessoas se deixa levar pelas circunstâncias. Quando tem crises econômicas, que tem poucas vagas de concurso público, essas pessoas, a maioria das pessoas fica chateada, que não tem muitas oportunidades. Mas também quando tem muitas oportunidades, elas se afogam nas informações, não sabe o que fazer e também faz tudo errado. Então, a pessoa que é ruim de serviço, na crise ela fica triste, nas oportunidades ela não sabe o que fazer. Então, quando você seguir pelos seus princípios, você não está se lixando pelo contexto. Você
é fiel a algo ali que ultrapassa o contexto econômico, ultrapassa, enfim, o que as pessoas acham. Então é muito comum um aluno chegar para mim e falar assim: Ah, Igor, eu estou muito chateado, eu parei de estudar essa semana, porque um colega meu falou para mim que o concurso da Receita vai atrasar 6 meses a autorização. Então essa pessoa é uma pessoa de princípios fracos, né? Que se ela tivesse princípios fortes, ela ia bater no ombro do colega dela e falar assim, ah, legal, e ignorar e continuar estudando, tá? Então quem leva a sério, quem tem princípios fortes, na crise, está estudando pra caramba, porque ele sabe, essa pessoa, que a maioria das pessoas está parando de estudar. Então, se você tem princípios sólidos, você vai estudar ali que nem um bicho para passar quando tiver oportunidades. E quando tiver oportunidades, você vai saber tomar decisões conscientes, tá? Então, fuja do efeito manada e guie-se pelos seus princípios, tá ok? Outra dica aí é conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você aprende na escola. Sabedoria é a maneira como você aplica, vamos dizer assim. Sabedoria ultrapassa o conhecimento. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu canso de ver pessoas bem informadas tomando decisões irracionais. Às vezes a pessoa tem 2 faculdades, pessoa cheia de estudo na vida, teve tudo, sabe falar vários idiomas, mas toma cada decisão que é impressionante, muito irracional. Então, nós fomos iludidos de que se a gente fizer uma escola boa, se a gente estudar direitinho na escola, fizer um vestibular numa faculdade legal, estudar pra caramba na faculdade, tudo vai dar certo na nossa vida. A gente vai formar, vai ter um emprego lindo, uma família maravilhosa, enfim, as coisas não funcionam assim. Você tem que agir deliberadamente para conquistar aquilo que você quer conquistar, independentemente se você tem uma boa formação ou não. Não se trata de boa formação concurso público. Se trata de você ser resistente, ter princípios, como eu já cansei de falar. Então, no caminho, não se distrai com ruídos e tenha um comportamento racional. Tá? Uma coisa é tudo ligado à outra, como vocês podem perceber, mas é a mais pura verdade. Mesmo pessoas bem informadas, elas tomam decisões racionais, o que mostra que o seu passado não tem nada a ver, seu passado acadêmico, com as aprovações em concurso público. Eu conheço gente que fez faculdade muito mais ou menos e passa em concursos muito bons, porque soube tomar decisões racionais. Ela ignorou os ruídos, o contexto, o colega que acha aquilo ou acha aquilo outro e se manteve presa aos seus princípios. Tá ok? Beleza até aqui? Bom, na aula de hoje, então, nós vimos que é importante você se guiar por princípios e ignorar o resto, tá? Seja cauteloso quando as pessoas estiverem desesperadas, como por exemplo numa situação em que tem muitas oportunidades de vagas. Não saia pegando todas. Foque mais uma vez naquilo que você acredita, nos seus princípios. E tenha uma conduta agressiva, vamos dizer assim, aguerrida, empreendedora, quando as pessoas estiverem sendo cautelosas, por exemplo, na crise. Chega a crise, todo mundo para de estudar, porque está na crise. Nesse momento que você tem que estudar pra caramba, porque quando surgirem as oportunidades, certamente você vai abocanhar uma boa. Então fique longe do rebanho. Não sabe o que fazer, não faça nada. Continue estudando as matérias do foco. Como eu disse, haja racionalmente e evite a hiperatividade de decisões. Você não tem que ficar tomando decisão o dia todo. E foque em fazer. Você tem que parar de planejar demais e foque em fazer sempre, porque a constância conta muito. Tá ok? Eu espero que essa aula tenha ajudado a esclarecer algumas coisas sobre planejamento. Como eu costumo dizer, não é uma verdade absoluta, é uma coisa que serve para mim e que eu vejo que funciona para a maioria das pessoas. Mas eu também conheço pessoas que não seguem nada disso e também são bem-sucedidas.
mas as pessoas que são bem-sucedidas, na maioria das vezes, na mais esmagadora maioria das vezes, segue mais ou menos isso aí que eu falei, tá? Então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau.